Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARME, emitido neste espaço quinzenalmente. Definição de mercados relevantes, identificação de operadores com poder de mercado significativo de produtos e serviços de comunicação eletrónicas são objetos de decisão da ARME na sua última reunião do Conselho de Administração, que aconteceu na passada sexta-feira, 6 de novembro. Para ajudar-nos a perceber melhor os conteúdos desta decisão, teremos connosco o diretor do Departamento das Comunicações Eletrónicas da ARME, engenheiro João Ramos. Mas antes, convidamos-lhe a assistir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a ARME nos últimos 15 dias com Carlos Sá Nogueira. Sob o lema Internet, Pandemia e Sustentabilidade, a ARME promove entre os dias 9 e 10 de dezembro o primeiro Fórum de Governança da Internet IGF. De acordo com a engenheira Suzete Centeio, ponto focal da ARME para a realização deste evento, trata-se de uma iniciativa apoiada pelas Nações Unidas que, por razões da pandemia da Covid-19, é realizada online e pretende reunir várias pessoas e organizações para refletirem sobre as políticas públicas relacionadas com a internet. O objetivo do Fórum em Cabo Verde é o objetivo do Fórum, o objetivo mundial do Fórum, que é discutir as políticas do desenvolvimento da internet e ver como teremos uma internet para todos no mundo, principalmente nessa época de pandemia, onde o uso da internet hoje em dia é fulcral. Não é? Então, sob o lema Internet, Pandemia e Sustentabilidade, nós teremos vários painéis durante esses 2 dias, no dia 9 e 10 de dezembro, que irão debruçar exatamente sobre esse lema, Internet, Pandemia e Sustentabilidade, ou seja, como a internet nesse contexto de pandemia, nos irá dar sustentabilidade para seguirmos em frente. Como ela é um fórum transversal, os participantes do fórum são o governo, a sociedade civil, a iniciativa privada, não é? Que é muito importante, e a academia. Não é? Então, esse conjunto de stakeholders, esse conjunto de atores, é que irá participar deste fórum. O objetivo é que este fórum transversalmente atinja todas as pessoas que de uma forma ou outra tenham alguma coisa a dizer acerca da governança da internet. O fórum é completamente virtual, não é? Devido ao estado de pandemia que nós estamos a viver, mas o objetivo é que o fórum chega a todas as pessoas. O fórum será divulgado no nosso canal do Facebook, na nossa página www.igf.cv, e também temos um e-mail caso alguém queira dar algum contributo ou fazer algum comentário, que é o info.igf@igf.cv. O fórum será divulgado também no nosso canal do YouTube, e todos que quiserem ter acesso é só aceder ao canal do YouTube para assistir ao fórum. E recomendo porque será muito bom. A convite da Fundação Smart City Cabo Verde, a ARME, através do seu presidente do Conselho de Administração, Isaías Barreto da Rosa, participou no passado dia 28 de outubro no Fórum Pensar Cidades e Comunidades Smarts em Cabo Verde, tendo discorrido sobre o tema Desafios da Regulação na Transição para Cidades e Comunidades Smart. Durante a sua intervenção, o responsável da ARME fez o ponto da situação sobre os impactos socioeconómicos decorrentes da revolução tecnológica no mundo e aponta os grandes desafios da regulação e inovação na atualidade. A inovação é um dos maiores desafios atuais para a regulação. Mais uma vez, refiro-me à regulação das entidades reguladoras independentes, do poder central, das câmaras municipais, porque elas também regulam. Portanto, um dos maiores desafios atuais para a regulação é exatamente a inovação. Por definição, a inovação é de facto uma ameaça direta
e profunda a regulação em todas as suas formas. Porque a regulação está habituada a ter dados concretos. Quando você tem uma tecnologia disruptiva, você não tem dados, porque está no início. A regulação está habituada a ter parâmetros de comparação, outros exemplos, outros termos de comparação. Se você tem uma tecnologia disruptiva, você não tem esses dados que lhe permitem tomar decisões regulatórias. Portanto, surgem inovações disruptivas. Os reguladores ficam numa posição de falta de dados, falta de termos de comparação, e até, eu diria, para citar o famoso economista do século passado, Frank Knight, os reguladores ficam numa incerteza genuína. A pergunta que se pode colocar então é: qual deverá ser a postura dos reguladores? O que é que devemos fazer neste caso? Eu diria que nós precisamos de encorajar a inovação, mas também proteger os consumidores, que é uma missão fundamental e principal dos reguladores. A regulação deverá acomodar a inovação e, ao mesmo tempo, promover objetivos sociais. Agora, a questão é como fazer isso. Eu diria que existem duas coisas que nós devemos fazer, nós, os reguladores. Primeiramente, adotar uma regulamentação que se adapta e ajusta a mudanças rápidas e a modelos de negócios dinâmicos. É isso que nós devemos fazer. Mudar a abordagem da regulação de forma que se adapte facilmente às mudanças causadas pelas tecnologias disruptivas e também a modelos de negócio dinâmico. Em jeito de conclusão, Isaías Barreto da Rosa considerou que um dos maiores desafios das entidades reguladoras hoje é justamente a inovação. Em conclusão, eu diria que a inovação é hoje o maior desafio de todas as entidades que regulam. Diria igualmente que os reguladores devem encorajar a inovação e proteger os consumidores e que, para fazer isso, devem adotar pelo menos duas abordagens. A metodologia trial and error, ou seja, deixar as entidades testarem soluções novas e inovadoras, mas ir acompanhando. E, em segundo lugar, fazer uma regulação baseada em resultados em vez da regulação baseada em inputs, ou seja, estabelecer aquilo que se deseja como resultado final, em vez de estabelecer regras, normas e procedimentos para se chegar ao resultado final. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório dos contributos recebidos sobre o sentido provável de decisão concernente à análise de mercado das comunicações eletrónicas. Recorde-se que a 26 de maio deste ano, a ARME aprovou o sentido provável de decisão relativo à definição de mercados relevantes e das obrigações impostas aos operadores com poder de mercado significativo, PMS. Depois dessa aprovação, o Conselho de Administração deliberou que o documento fosse submetido à audiência dos interessados por um prazo de 20 dias corridos. Entretanto, esse período foi prorrogado por mais 10 dias a pedido de um dos operadores do setor. Assim, a consulta pública decorreu entre os dias 26 de maio e 26 de junho deste ano, tendo a ARME recebido as contribuições do Grupo Cabo Verde Telecom e da Unitel T+. De recordar que o relatório ora publicado contém referências a todas as respostas recebidas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta autoridade reguladora sobre as mesmas. Outro sim, restringe-se ainda às matérias objetos de consulta, designadamente a definição de mercados relevantes, a análise de PMS e a definição das obrigações a serem impostas aos mercados declarados relevantes. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o diretor do Departamento das Comunicações Eletrónicas da ARME, engenheiro João Ramos, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos da decisão da última reunião do Conselho de Administração da ARME sobre a definição dos mercados relevantes e a imposição de obrigações aos operadores com poder de mercado significativo no setor das comunicações eletrónicas. Senhor engenheiro João Ramos, muito obrigada pela sua
sua participação no programa. O recente estudo de mercados do setor das comunicações eletrónicas permitiu à ARMA identificar, entre outros, os mercados relevantes, os operadores que detêm o poder do mercado significativo, a quem chamamos de PMS, e dá pistas claras ao regulador quanto à sua intervenção. Faço-lhe esta a primeira questão. Qual é o propósito deste estudo de mercado? Bem, o estudo de mercado constitui um dos instrumentos importantes para que o regulador compreenda o status quo do mercado. Permite saber, em vários mercados sujeitos à intervenção ou, diria, possíveis de intervenção, como que se encontra. Permite, como disseste também na formulação da questão, que sejam identificados os operadores, primeiro, identificar os mercados que são considerados relevantes e também permite identificar os operadores que nesses mercados podem ter o poder de mercado significativo e dali dá pistas importantes para, como disseste bem, a entidade reguladora para definir as imposições de obrigações dentro de um determinado mercado. Sim, muito obrigada, Sr. Engenheiro. Para que os consumidores lá em casa possam perceber o que são mercados relevantes e operadores com poder de mercado significativo. Bem, mercados relevantes, existe um conjunto de pressupostos que permite, portanto, a sua definição. São mercados de produtos, serviços, contextos geográficos, etc. Mas o mercado relevante, a existência do mercado relevante pressupõe a inexistência da concorrência ou uma concorrência deficiente. E aí, com essa definição, portanto, com os estudos, a análise do mercado, com esta definição, o regulador tem em mãos a prerrogativa de intervir neste mercado para permitir, por exemplo, que se tenha uma concorrência efetiva, para que se tenha, portanto, uma qualidade de serviço desejável e que os consumidores possam ter acesso a produtos e serviços com qualidade e também a preços competitivos, a preços acessíveis. Portanto, o mercado relevante tem outras nuances mais técnicas, mas basicamente é isto. Quanto ao poder do mercado significativo, isto significa que dentro de um determinado mercado, um operador detém individualmente ou em conjunto com outras empresas um poder de força económica que lhe permite agir independentemente da concorrência, independentemente dos seus clientes e também dos consumidores finais. Portanto, também um indicador importante para que o regulador tenha em mente para poder supervisionar o mercado para efeito da concorrência e também o equilíbrio do mercado de modo geral. Muito obrigada, Sr. Engenheiro, pela sua resposta. Na sequência do estudo de mercados das comunicações eletrónicas, produziu-se um sentido provável de decisão que, de resto, foi submetido às partes interessadas para fazer, portanto, a auscultação. Quais são as decisões mais importantes que a ARMA tomou depois de auscultar os operadores do setor? Perdão. Bem, eu acho que ainda isto é um processo, não é? A decisão, o sentido provável de decisão, o nome já disse, é um sentido provável de decisão, é uma indicação de que o regulador pretende agir num determinado mercado, não é? E eu diria que, portanto, em termos, falando do sentido provável de decisão, nós tínhamos identificado 13 mercados sujeitos à intervenção do regulador e com a escutação dos operadores, a ARME entendeu
reduzir estes mercados no total de 13 para 10. Não é? Repare que também significa a menos intervenção do regulador no mercado, que é desejável só do ponto de vista dos operadores, mas como sabemos as coisas não são perfeitas em lugar nenhum nessa matéria, e em Cabo Verde não foge a regra, mas a tendência é que para cada estudo de mercado a ARME consiga, portanto, diminuir os mercados e, consequentemente, a sua intervenção. Por exemplo, em vez de 13 mercados identificados, vamos ter 10. O outro estudo do mercado ainda havia muito mais mercado de intervenção, mas neste identificamos com a consulta pública 13. E com a decisão vai ficar 10 mercados, sendo 4 mercados no retalho e 6 no mercado grossista, que será, na nossa ótica, onde vamos impor algumas obrigações para equilibrar o mercado. O senhor engenheiro fala, portanto, em imposições de obrigações aos operadores com PMS. A questão que faço-lhe é em que consiste, nos explicasse em que consiste essas imposições de obrigações. Certo. As imposições de obrigações são conjuntos de ações regulatórias que visam, por exemplo, rever algumas ofertas de produtos e serviços no mercado. Aqui, portanto, estamos a falar, por exemplo, no domínio do acesso às infraestruturas, não é? Para nós é salutar que as operadoras tenham acesso a infraestruturas de forma, portanto, equitativa, que seja não discriminatória e que a qualidade de serviço prestado, portanto, ali no acesso às infraestruturas seja igual para todos. Rever para que seja melhorada, por exemplo, os preços, né? Para que seja melhorada a qualidade de serviço e quando assim o consumidor final terá, esperamos, a expectativa é essa, que essas imposições de obrigações tenham efeito no consumidor final, em termos de melhor preço e melhor qualidade de serviço. Sr. Engenheiro, obrigada pela resposta. Entretanto, para nós darmos continuidade, entretanto, o estudo concluiu que o mercado de comunicação eletrónica em Cabo Verde não é concorrencial. Quais são os pressupostos que levaram a esta conclusão? Sim, para já a existência de 10 mercados ainda sujeitos à intervenção é uma indicação de que nós estamos num mercado, portanto, efetivamente concorrenciado. Não é? Há umas questões que precisam ser resolvidas no âmbito de imposição das obrigações que já falamos anteriormente, que vai permitir, espero, a médio prazo, que tenhamos uma concorrência efetiva, porque de facto há muita assimetria ainda em termos de acesso às essenciais e não replicáveis, como eu disse anteriormente, e essas infraestruturas são determinantes para o sucesso das outras operadoras no mercado. Portanto, quando essa questão tiver, se calhar, portanto, sanada, poderemos estar a falar, efetivamente, de um mercado mais concorrencial. De facto, o estudo ele é conclusivo, de que, de facto, perante o que foi avaliado, repare que essas avaliações são feitas com informações das operadoras, não é? São coletas de informações das operadoras em várias vertentes. Destaco aqui alguns: o volume de tráfego, a receita, o número de clientes, a área de cobertura e outros fatores. Portanto, com base nessas informações, far-se-á o estudo e tira-se as conclusões. E, de facto, entendemos que o mercado ainda, pelos resultados alcançados, ainda não é concorrencial. Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade de estar no programa. Muito obrigada. Muito obrigado.
Até a próxima. E com esta conversa com o diretor do Departamento das Comunicações Eletrónicas da ARME, que esperamos tenha merecido a vossa atenção, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.